Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa palavra que está em Marcos capítulo 10, versículo 1 diz: Partindo daí, Jesus foi para o território da Judeia e para o outro lado do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele e ele as ensinava. Como de costume, alguns fariseus se aproximaram dele e lhe perguntaram, para pô-lo à prova: É permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: O que Moisés lhe ordenou? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus lhe disse: Ele escreveu esse mandamento por causa da dureza de coração de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então essa palavra, os fariseus quiseram provar, colocar Jesus à prova com uma palavra do Velho Testamento, da lei de Torá de Moisés, a qual dizia que Moisés deu uma carta de liberação para divorciar-se da mulher. Mas aí Jesus disse, foi pela dureza de coração. Sabemos que hoje os tempos não está fácil. Não está fácil porque os casais cada vez mais casa despreparado, sem uma formação adequada, um tempo correto de conhecimento, namoro, noivado, para depois casar. Muitas vezes os casais jovens se casam, mas não está preparado para as provações, as tempestades que está por vir. É como diz no Salmo, o salmista diz: a casa construída sobre a areia, na primeira tempestade, no primeiro vento, no primeiro vendaval, a casa cai, porque não foi construída sobre a rocha. O que é um casamento construído sobre a rocha? É um casal, ele conhecer, saber o que é o casamento, para ele, o que é o casamento, como é que uma convivência a dois. Claro que muitas coisas ele vai aprender no dia a dia. Aqui se diz muitas pessoas que não é preciso se conhecerem logo, terem relações logo para ver se vão se gostar, para ver se vão estar bem e depois se casam. Não. E qual é a preparação? O matrimônio hoje significa o quê? É uma festa na igreja? É simplesmente a bênção de Deus ali e depois pronto? Tá tudo resolvido? O casamento vai ser uma maravilha? Vai ser um mar de rosa? Mas aqui eu coloquei alguns itens para que você venha preparar-se, irá se casar, ou quem está casado, como resolver esses pontos. Onde é que está difícil no seu casamento? Onde é que está frágil? O porquê muitas vezes você pensa em separar? O porquê em alguns momentos você não sente feliz, não sente firme no seu matrimônio? Eu coloquei alguns itens. Por exemplo, nesse evangelho, nessa palavra diz que o homem deixará o pai e mãe, o cônjuge deixará pai e mãe e se unirá só. E irá morar a dois. Sairá da casa dos pais. E aqui eu já coloquei pais. Segundo ponto, pais. Primeiro matrimônio. Segundo, pais. O que significa? Tem muitos casais que casam, mas não saem da casa dos pais. Não dá certo. O próprio Cristo disse, o próprio Jesus disse, sair da casa dos pais e morar é os dois. Depois que uma mulher, ela casa, um homem, não vai querer ter duas pessoas mandando naquela casa, dando ordem, tomando decisões, escolhas. Agora estão construindo, instituindo uma família. É preciso que saia, quanto mais distante, melhor. Que vá na casa dos pais para visitar. Mas não fiquem nem morando vizinho, não convém, não é bom, atrapalha. A sogra vai dar uma opinião, o sogro vai dar outra opinião. E fica aquelas conversas e atrapalha, cada um no seu, como diz a história, no seu quadrado. E aí a gente parte para o terceiro item, diálogo. É necessário que tenha diálogo, que tenha conversa, que conversem, que sentem, que contem as dificuldades, as alegrias, os projetos, os sonhos. O que querem fazer, o que projeta, onde é que está errando, o que precisa fazer. Vai comprar alguma coisa, combina. O que fazer com esse dinheiro, pagar o quê?
Vamos ter um passeio, vamos como cuidar dos filhos, o que é que está errando, o que é que está falhando, o que é que precisa de você, onde é que está errado. E sempre estar diariamente tendo diálogo, conversando, em comunhão, em unidade, perguntando, falando com o outro, falando dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, o que precisa conversar, colocar em dia, não deixar passar dias e dias ali guardando mágoa, ressentimento, pensamentos, dúvidas, um com o outro, incerteza. É necessário. E aí eu coloco outro item, para que venha ter um casamento abençoado. Para que você venha ter um casamento abençoado, é necessário também que esteja bem com relação ao trabalho. Às vezes o marido trabalha e não está bem no trabalho, chega lá cansado, aí estressado, cheio de problemas, cheio de situações. E às vezes vai descontar ali no casamento, na esposa. E é preciso que tenha sabedoria, a esposa silencia, tenha paciência, entenda que não foi fácil. Ora por ele, silencia, deixa passar o tempo, acalma, depois, um momento ou outro, inicia uma conversa para saber como é que está, o que é que está acontecendo. Está difícil a situação financeira, é a convivência, é lá no trabalho que não está fácil. Combinar-se com relação a dinheiro. Quantos casamentos separam, não perseveram porque às vezes a situação financeira tá mal, devendo muito, precisa comprar aquilo. A mulher tem aquela, às vezes, uma insatisfação, precisa comprar isso, precisa ter isso. Dentro de casa sempre está faltando alguma coisa, vamos combinar. O que é que precisa comprar, o que precisa pagar. Temos pouquinho aqui, precisamos economizar. Mas ter essa combinação, ter essa unidade, ter essa comunhão. E aí um item muito importante, que muitas vezes até nesse item falha muito, até quem está servindo a Deus, quem está ali na igreja todo dia. Às vezes a mulher, o marido, o cônjuge, o casal, ele está na igreja, está em oração. Ou às vezes o homem trabalhando demais e às vezes esquece a necessidade de sair, de ter lazer, de sair para tomar um sorvete, de fazer um lanche, de ir para um passeio, para um parque, para uma viagem, fazer uma viagem, fazer uma compra juntos, sair, às vezes coisas que não precisa de gastar, coisa mínima, pouca, apenas um passeio, uma coisa simples, comer uma pipoca, não sei qual é o lazer que combinam entre unidade e comunhão, mas é necessário sair, ter lazer, tem um trabalho, tem a missão, tem a evangelização, tem também cuidar do Senhor, tem uma hora que tem que ter tempo para os dois, para renovar, ter um tempo ali para o casal renovar o tempo de namoro, porque o casal é eternamente namorados e precisa sair e passearem, se divertirem, guardar tempo e ter tempo para o casal. É necessário, porque o casal tem filhos, precisa ter tempo para o filho, cuidar, formar, educar os filhos. Mas tem hora que se o casal, a mulher, a mãe, o pai ficar só desgastando no trabalho, a mãe ficar desgastando só com os filhos, aí quando é no final do dia nupcial, ninguém tem tempo, ninguém dá atenção, não tem um carinho, não sai para ter um lazer, e aí cada vez mais vai desgastando, vai perdendo aquela essência, aquela primícia do tempo de namoro, de carinho, de estar junto, de estarem na experiência de sempre renovados um com o outro, e aí se perdem. Quando vem olhar, o casamento está muito distante. Ter o respeito, é necessário que tenha respeito. Uma hora fala, o outro silencia, tem paciência, não agredir, evitar gritos, ter realmente esse respeito a qual tinha quando namorava, quando teve quando paquerava, respeito um com o outro, não perder essa essência, essa graça de saber que é a mãe dos seus filhos, de saber que é o pai dos seus filhos, de saber que é aquela pessoa que você se decidiu para sempre viver com ela, que é o seu companheiro, a sua ajuda adequada, como fala em Gênesis, é a pessoa que você tem que estar ali do lado para tudo, nos momentos alegres, na dificuldade, como disse lá no matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos você manter esse respeito, valorizar. Com que ponto? Ter o valor, valorizar, falar bem um do outro, olhar as qualidades, olhar o que preciso ver que o outro faz. O homem tem essa dificuldade. Confesso para vocês, a dificuldade do homem, homens, é muita de perceber o quanto a mulher faz ali cuidando da casa, lava o prato, lava a roupa, cuidar dos filhos e tanta coisa, ter que dar atenção para cada um de nós, ter que estar valorizando, ter que estar ali junto para tudo.
nas dificuldades, em todos os momentos. E muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos, nós não valorizamos. Nós não damos importância, mas olhamos sempre reclamando de tudo, sempre falando de tudo. E não tem o elogio, não valorizamos o nosso cônjuge, a esposa. A esposa do mesmo jeito. Precisa valorizar também, precisa elogiar. Precisa dar atenção. É necessário, é muito importante dar esse valor um para com o outro. E tem um item que eu coloquei, a necessidade. A necessidade de estar bem na sexualidade, terem conversa, partilharem. Se o sexo no casamento não vai bem, pode ter certeza, é questão de tempo, o casamento desmorona. O sexo não é tudo, mas dizem alguns psicólogos que é 70% do casamento. Se o sexo, dou atendimento a muitos casais por aí afora, muitos acompanhamento de casais, e aí 80 ou 90% dos casais que eu atendo, a dificuldade é imensa, tremenda na sexualidade. Eles não conversam, têm vergonha, não partilham, não colocam da necessidade um do outro, do que está precisando contar para o outro, do que precisa melhorar na sexualidade. E é preciso sentar, é preciso conversar, é preciso ter essa intimidade, resolver essa questão do sexo, da sexualidade no casamento. Qual é a necessidade, qual é a falta que está tendo? Falta de carinho, de conversa, de afeto, de preparar. E sabemos que a mulher é fogão a lenha. Tem que preparar, tem que cuidar, dar carinho, beijar, abraçar, tem que dar ligar, tem que para no final da noite o negócio tá pegando fogo. O homem, a gente sabe que é fogão a gás. Qualquer hora chamou, conversou, tá ali no quarto, pronto. Já tá pronto para toda hora. A mulher gosta mais de atenção, de carinho, é mais pela questão do tocar, o homem é pelo ver, e é preciso que saiba como é um ou outro, a forma que é um outro, de como é que você gosta, que você quer que eu seja, ali num leito nupcial, naquele momento que estamos a sós, que estamos a dois. Depois nós vamos ter pregações relacionadas só a isso, que eu vou me aprofundar nesse tema da sexualidade. Já fiz algumas palestras, algumas reuniões com relação a isso. Foi belíssimo, os casais ficaram maravilhados. Eu estou fazendo uma pregação aqui para casais por cima, mas depois eu vou me aprofundar e fazer uma pregação de 1 hora para cada tema desse. E você vai ver o quanto será maravilhoso se aprofundar no tema da sexualidade. Como o homem tem que ser e fazer para a mulher e a mulher para o esposo. É maravilhoso, mas eu estou dando só aqui por cima para que você já tenha ideia e dê importância a isso. Às vezes o marido está ali, tendo uma necessidade, uma vontade de conversar, de ver o que é que o outro tá faltando, tá errando, tá sendo ali no carinho, na forma das pré-nupciais e tudo aquilo, e a mulher também tem essa, e um fica com vergonha do outro, não se conversa sobre isso. Às vezes conversa homem com homem numa roda, num lugar, a mulher também conversa, mas não conversa entre os dois. Aí fica difícil, cada vez mais o casamento vai. Fomos chamados, casamentos, matrimônios, para serem felizes, para estar bem, para dar testemunho, para realmente ir até o fim, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Mas tem que olhar qual é desses pontos que eu preciso sentar, conversar e resolver e melhorar nessa fragilidade. E aí, eu coloquei também esse nome bem, uma linguagem popular, esquisito. O cônjuge, ele é o meu espelho. A minha esposa é o meu espelho. Eu sou um espelho para ela. Como? Deus não coloca uma pessoa na sua vida à toa. Ele coloca, eu gosto de dizer, a minha esposa é a minha ajuda adequada. Eu que sou casado, pela graça de Deus, há 14 anos, temos 4 filhos. Um de 2, um de 3, um de 9 e um menino de 13 anos. Graças a Deus, 14 anos, vamos para os 15 anos de casado. A minha esposa me carregou com 16 anos na escola. E juntos fomos morar junto. Separamos 3 vezes. Até 7 anos foi luta, separação, sofrimento. Não conhecíamos Jesus.
Não sabíamos o que era matrimônio, o que era respeito, o que era valorizar o outro, o que era dar carinho ao outro, o que era fazer o outro feliz. Mas tivemos um encontro com Jesus há 7 anos. E aí Deus nos, pela graça de Deus, no encontro de casais, transformou a nossa vida e deu um norte de uma direção. Para ser felizes, fiel um ao outro. Porque uma das coisas que acaba com o casamento é esses pontos todos que eu coloquei para vocês, mas também com a questão de farra, bebidas, infidelidade, adultério. É necessário que você entenda que o seu cônjuge é um espelho. Aquilo que falta em você tem no outro. É isso que eu quero dizer com relação ao espelho. Aquilo que tem no outro falta em você. Aquilo que falta no outro tem em você. Um veio para completar o outro, para ajudar o outro, para ser suporte para o outro. Marido, seja a cabeça, como Cristo foi da igreja. Seja o líder. Tenha posição, seja firme, tenha autoridade. Mas não autoritarismo. Não eu mando em tudo. Não, nós obedecemos e Deus no nosso lar. Repito de novo. Nós obedecemos e Deus manda em nós. Deus ordena e nós obedecemos. Deus manda e nós obedecemos. E juntos nós somos testemunhas de Cristo. Completamos um ao outro, somos espelhos um para os outros. Aquilo que está falhando, que está errando em mim, ela me ajuda. Aquilo que eu tenho uma limitação, ela me ajuda. Aquilo que precisa nela, eu preciso ajudá-la. Eu preciso ser um companheiro, um parceiro, um amigo, do lado ali. Para valorizar, mas também dizer, por aqui não, tá errado isso. Olha, preciso melhorar nisso. Você está faltando nisso. Também do mesmo jeito eu aceitar, eu ter essa humildade. Às vezes o homem, porque é o que trabalha, é o que coloca as coisas dentro de casa. Não, eu já coloco as coisas dentro de casa, tá bom demais. Eu tenho um jogo que eu tenho que ir. Não é errado. Agora, peraí, vamos dar limite, vamos priorizar primeiro a Deus, depois a família, depois as suas amizades. Suas amizades ficam para trás quando você é solteiro. Casou, agora a sua amizade é a sua esposa, é a sua família. Eu vivi essa realidade. Era de jogo, era farra, era não sei o quê. Mas depois que eu tive essa experiência com Deus, epa, agora minha esposa é minha família. Agora é o Senhor quem é o dono da minha vida. E louvado seja Deus, há 7 vai fazer 8 anos. Nós servimos a Deus, pregamos para casais, para a família. Deus fez essa maravilha e está fazendo, vai fazer na sua vida, da sua família, com seu esposo, com a sua esposa. E você também que já serve a Deus, Deus também vai derramar essa graça, esse dom, essa maravilha, para que você também venha a ser instrumento de Deus para salvar muitos casais e muitas famílias que estão aí precisando. Porque vocês são espelho, vocês são raridade do Senhor. Vocês são escolhidos, forjados por Deus, para dar testemunho como família, como casal. Não desista, mulher. Ore, dobra o joelho, tenha paciência, sabedoria. A mulher sábia edifica a casa, diz o salmista, mas a tola destrói. Sabedoria. Sabedoria. E aí eu termino com esse tema principal e mais importante para um casal se sustentar e perseverar e ir até o fim. A espiritualidade. O homem que teme a Deus, que tem uma vida de oração, a esposa que tem uma vida de oração, já era. Satanás não tem vez. Ele não destrói. Ele até balança, ele até conturba. No nosso matrimônio há 15 anos não é fácil. Às vezes a gente tem algumas dificuldades, batemos de frente em alguma coisa, mas depois a gente dobramos, cada um ora pelo outro, a gente tem paciência, silencia, tem sabedoria, supera, espera aqui, segura, e depois Deus vai, abençoa, restaura, muda, renova. Estamos mais firmes do que antes. Assim será também com você. Assim é com você também. Não é só mar de rosa, não é só maravilha, não. Tem dificuldade, tem algumas discussões. Tem sim. Mas é nesse momento que você tem que orar, dobrar o joelho, ter espiritualidade, acreditar no Senhor, confiar nele. Orar um pelo outro. Esperar, ter paciência um no outro. A gente sabendo que na maioria das vezes a mulher é quem busca mais, quem vai para a igreja mais, é comprometida com Deus. Tenha paciência. Tenha paciência. Faça a sua parte. Às vezes é o homem, faça a sua parte, meu irmão. E aí você chega lá. Temos vários testemunhos de cônjuge que só caminhava um. Depois Deus foi lá, fez um milagre, transformou a vida e hoje anda os dois, serve a Deus os dois.
E são uma maravilha, um testemunho na igreja. Creio também, profetizo. Abençoa, Senhor, esse casal, essa família. Derrama o teu espírito, Senhor. Faz maravilha, milagres, sinais e prodígios aconteça, Senhor. Que eles venham ser testemunho de casal para essa nação, para esse povo, para a igreja, Senhor. Em todo lugar. Meu irmão, minha irmã, quero te dizer, quando eu temia pessoas e queria agradar a ela, a minha esposa, eu não conseguia. Mas quando eu comecei a temer a Deus, lutar para ser fiel a Deus, aí sim, eu tenho conseguido lutar também para ser fiel e temer a minha esposa, a minha família. Eu creio que também essa mensagem, essa pregação veio para restaurar, para restituir o teu casamento, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.